Olá! Hoje é um dia muito especial. Hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Alguém já diria, mas todos os dias não são dias em que as mães estão em evidência? Então todo dia deveria ser Dia da Mãe? Sim, é verdade, mas por alguma razão o foco ele é determinado para essa data e é óbvio que pensamos na figura da mãe de uma forma diferenciada nesta data, porque todos nós paramos para focar a figura da mãe. Ah, mas isso é comércio, enfim, você pode usar o argumento do comércio, do capitalismo, mas ainda assim vale a pena lembrar da mãe. E essa figura, a figura materna, uma figura muito importante na nossa história particular de vida e, por que não dizer, na história da sociedade, na história da humanidade. O que seria a nossa história sem a figura da mãe? Certamente, não tenha dúvida, a nossa raça já teria sido extinta, sem sombra de dúvidas. Quero compartilhar com você uma perspectiva diferente. Eu sei que podemos e devemos enaltecer aí a figura da mãe, mas eu quero pensar na tarefa, na missão de uma mãe. E pensar junto com isso, junto com o desafio, a fonte para que essa missão seja possível. De que forma podemos executar essa missão, que é a missão da mãe. Ok? Então vamos ler o texto da Palavra de Deus. São 2 versículos, um registrado lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Esses 2 versículos falam da criação de filhos, falam da influência sobre as crianças. E não há nem sombra de dúvidas de que a mãe é uma das figuras, por que não dizer a maior figura de influência na vida de uma criança. É óbvio que o pai tem uma participação fundamental, os avós, os tios, primos, se assim os tiverem, mas a mãe é a figura mais importante nessa história. E é interessante nós pensarmos sobre herança, sobre legado, porque todos nós deixamos legados, sejam estes legados positivos ou negativos, construtivos ou destrutivos, sempre deixamos algum tipo de legado, algumas heranças, sejam elas financeiras ou emocional, cognitiva, a gente vai deixando herança para aqueles que vêm depois de nós. E a mãe, certamente, ela tem nas mãos o privilégio de deixar um grande legado na vida de seus filhos. E sobre todos os legados, o legado da fé. O texto fala aqui, ensina o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não tenha nem de longe a dúvida do que eu vou te falar aqui, que ao longo da vida, todos nós estamos sujeitos a mudanças. O ser humano é potencialmente adaptativo, estamos sujeitos ao poder de mudar, de adaptar em todo o tempo. Mas a formação do nosso caráter, a formação da nossa personalidade está ligado de forma muito mais aproximada do núcleo familiar central, que é ali o pai, a mãe, os irmãos, do que qualquer outra sociedade ampliada. Cabe aos pais, e aqui quero focar na figura da mãe, cabe à mãe a tarefa de forjar esse caráter do filho, de formar ali a fé desse filho, de formar ali a personalidade desse filho. Existem heranças genéticas que são transmitidas de pais para filhos e que não são do campo do aprendizado, mas quase tudo do que somos tem a ver com aquilo que aprendemos na nossa tenra infância, na adolescência, na juventude, até que nos constituímos como adultos, como pessoas capazes e autônomas de tomadas de decisões, de escolhas, enfim, de ações deliberadas, sem necessariamente ser sombra de pai e de mãe. Então, quando você olha para um adulto bem ajustado, não tem como você negar que por trás desse adulto bem ajustado existe ali a figura de uma mãe que gastou às vezes 10, 15, 20, 25 anos de investimento na vida desse filho.
Mas uma grande questão, e isso me preocupa bastante nos dias de hoje, é que quando pensamos em legado ou herança, há um foco muito grande na questão material. Sobretudo, acreditamos que se estamos dando aos filhos uma boa faculdade, deixando para ele um carro, uma casa, alguma coisa em poupança, então estamos deixando um bom legado. A grande questão é que existem tesouros e tesouros. Há tesouros que a ferrugem consome, que a traça corrói, e há tesouros que nem a eternidade pode roubar. E certamente o legado da fé é esse tipo de tesouro, que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode destruir. Não tenha dúvida que a fé é o maior legado que você pode deixar para a vida do seu filho, para a vida da sua filha. Porque quem tem Deus, quem tem temor a Deus, quem tem princípios de fé, não vai ter dificuldade de se ajustar no mundo do trabalho, não vai ter dificuldade de se ajustar nos relacionamentos de afeto, não vai ter dificuldade de se ajustar quanto ao uso do dinheiro, quanto ao uso do corpo, quanto ao trato com as amizades, quanto ao trato com as figuras de autoridade, enfim, quando há um legado de fé passado para esse filho, para essa filha, esse menino e essa menina, quando crescer, e ainda quando menino, saberão lidar melhor com a vida e com os desafios da vida. O texto diz, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Já preguei sobre isso numa outra ocasião, com outro foco, mas eu quero retomar essa interpretação desse versículo. Ele não está dizendo que mãe deve apontar o caminho, no sentido em dizer para o filho, filho, não beba, não fuma, não roube, seja honesto, trate bem os idosos, respeite as autoridades. Não adianta dizer, é preciso fazer. Esse método que está sendo sugerido aqui em Provérbios foi o método de Jesus, chamado peripatético, ou seja, ensinar com a vida. A melhor mãe é aquela que não ensina com o discurso apenas, mas ensina com a vida. O filho olha para ela e vê que ela é honesta, que ela ama o trabalho. O filho olha para ela, ou a filha olha para ela e percebe que ela é fiel ao marido, percebe que ela é uma pessoa justa, que ela é misericordiosa, que ela lida bem com o dinheiro, paga suas contas em dia. Ela lida bem com a autoridade, respeita o seu patrão, respeita as autoridades militares e outras autoridades mais. Então esse filho vai crescendo tendo esta mãe como referência e automaticamente o seu caráter, sua personalidade vão sendo forjadas num fogo muito intenso e que vai trabalhar também intensamente um caráter que perdura de tempo em tempo, pode ser alterado para melhor, mas que perdura como uma base para toda a existência humana. Por exemplo, eu aprendi com meu pai o princípio da honestidade. Nem se eu quiser fugir disso, eu vou dar conta. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um homem de Deus, porque eu conheço as Escrituras somente, mas porque o meu pai passou o legado da honestidade, do trabalho. A minha mãe passou para mim o legado do respeito à autoridade, do limite, sabendo que tudo tem um limite, ou seja, onde termina o meu direito, começa o do outro, ou a minha liberdade termina onde começa do outro. A gente aprende essas coisas dentro de casa. E eu devo praticamente tudo que sou a essa figura da minha mãe. E não tenho dúvida que você também. Então você que é mãe, que está ouvindo, vendo esse programa, queria que você pudesse entender que de todos os legados que você pode transmitir para o seu filho ou deixar para o seu filho, todas as heranças possíveis, a herança da fé ou o legado da fé é a maior de todas as heranças, é o maior de todos os legados. A Bíblia diz aqui ainda em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, texto já lido, quero ressaltar uma parte, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras ou as sagradas escrituras. Desde a infância. Esse texto também traz essa narrativa. Por trás desta criança que aprende, tem uma mãe que ensina, tem um pai que ensina. Quero dar o foco aqui, trazendo evidência sobre a mãe, porque estamos falando do Dia das Mães. Mas amplia-se para pai e mãe. Mas falando da mãe, o que vai ser de uma criança? Que vida ele vai ter lá no futuro? Estamos tão preocupados com o futuro dos nossos filhos, mas certamente você que é mãe, preocupe-se em deixar para ele um grande legado de fé. E se ele tiver conhecimento das Escrituras Sagradas, temor a Deus, princípio de submissão ao Senhor,
Criador de todas as coisas, você não vai ter nenhum trabalho com esse filho ou com essa filha. É uma grande tarefa. E por ser uma grande tarefa, dependemos de Deus. Deus tem sido paciente para conosco, tem nos ensinado, tem nos exortado, tem trazido entendimento, clareza à nossa vida quando nós o buscamos em oração. Então, Deus tem sido paciente para conosco. E você, mãe, seja paciente para com a sua filha, para com seu filho ou filhos, se você tem mais de um, mais de uma. Então, esteja atento a essa tarefa. Os dias passam rapidamente, mas os legados que deixamos para os nossos filhos não têm prazo de validade. Perdura não somente pela vida desse filho, mas vai certamente afetar a vida dos netos, dos bisnetos, porque isto vai passando de geração a geração. Um filho que recebeu o legado de uma mãe, o legado do respeito, ele vai saber respeitar e quando ele casar e tiver filhos, ele vai passar esse legado para o seu filho e o filho subsequente para o filho do filho, enfim, isso vai passando de geração a geração, como uma grande rede do bem. E eu creio que a mãe, ela é uma das principais ou a principal figura abaixo de Deus para a constituição da sociedade ou de uma sociedade ajustada ou até desajustada, dependendo da postura dessa mãe. Você é parceira de Deus na edificação do mundo. Você foi parceira de Deus para trazer vida ao mundo. Trouxe a vida do seu filho, da sua filha. Você foi coparticipante com o Senhor, o Deus que dá a vida. Ele usou a sua vida para que essa vida do filho ou da filha viesse. Então, você agora também pode ser uma parceira de Deus para a edificação da alma, do espírito, do caráter, da personalidade do seu filho ou da sua filha. Então, dependa de Deus, busque a Deus em oração, clame por Ele, peça sabedoria, peça discernimento, peça autoridade, força, alegria. Não desista desta tarefa, porque mãe dá ao filho muitas heranças, ou oferece aos filhos muitas heranças. E para oferecer a herança da fé, eu preciso estar bem com Deus. Então beba da fonte para que você tenha o que ofertar para o seu filho. Aquele que bebe da fonte que é Cristo e se enche desse Cristo, tem o que dizer, tem o que falar, tem o que viver, tem o que expressar para que esse filho e essa filha recebam um bom legado de fé. Estamos encerrando esse momento, mas junto com essa admoestação, com essa exortação, com esse chamado, quero também te parabenizar pelo seu grande esforço. Nem sempre reconhecido, nem sempre publicado pelas pessoas, nem mesmo pelos filhos. Às vezes a mãe é uma guerreira solitária, quase sem nome, quase imperceptível aos olhos dos demais. No entanto, aos olhos de Deus, você é muito importante. E queria que você pudesse receber não só os meus parabéns pelo seu dia, mas também pudesse receber do alto toda a sorte de bênçãos espirituais. Que Deus possa te conceder isto, a força, a graça, a misericórdia, a alegria, a obstinação de seguir com a sua missão adiante. Que Deus te abençoe e, mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Em nome de Jesus. Amém.